Oi, pessoal, bem-vindos à terceira aula do mini curso de Biologia Molecular. Meu nome é Douglas e hoje a gente vai falar um pouco sobre o dogma central, depois de já ter falado sobre replicação e os termos do DNA. Vão ficar bem fácil essa matéria aqui. Bom, então vamos começar. O dogma central nada mais é que um fluxo de informação. Então lá a gente tem o DNA, ele vai ter a informação ali no gene, e essa informação vai ser transcrita e traduzida para alguma proteína. Então foi o que eu escrevi aqui. Primeiro ele começa no DNA, se transforma em RNA e depois em proteína. E aí a gente vai ver como que ocorre essas fases. Então aqui eu comecei colocando a transcrição, onde ela ocorre no núcleo, onde um gene é transcrito em RNA mensageiro. Agora a gente tem a tradução, que ela ocorre no citoplasma, quando o RNA mensageiro sai do núcleo, encontra o ribossomo, que é uma organela que a gente sabe, e o RNA transportador, que eu vou explicar mais um pouco depois sobre esses dois, e eles juntos formam uma proteína. Então, esse é o básico aqui, que a gente acabou de falar, e agora a gente vai entrar mais profundamente nesse assunto para entender como que ocorre na real. Então vamos começar pela transcrição. Bom, a transcrição ela vai ocorrer no núcleo, então a gente já sabe disso. A gente vai ter o DNA, e assim como na replicação, a gente vai precisar de enzimas. A enzima principal aqui que a gente precisa saber é a RNA polimerase, que ela vai fazer a mesma função lá da DNA polimerase na replicação. Ela vai pegar ali os nucleotídeos, as bases nitrogenadas, e vai adicionando, no sentido 5' 3'. Mas tem uma diferença. Como que vai acontecer? A gente vai ter uma região que a gente chama de região promotora. Essa região promotora vai fazer com que a RNA polimerase saiba que ali começa um gene. Então foi aqui que eu coloquei, ó, isso aqui tudo é um gene, isso é uma informação para determinada ali proteína que a gente queira gerar. Então essa região ela vai falar, aqui que começa o gene, aí a enzima RNA polimerase vai se colocar ali e vai começar a colocar as bases. E prestem atenção aqui que eu coloquei. Eu coloquei o A e o U. Lembra que a gente viu na primeira aula? Quando a gente vai formar um RNA, quando tiver uma adenina, a base nitrogenada correspondente não vai ser a timina, e sim a uracila. Então, em todo esse RNA, sempre que tiver uma adenina na fita molde do DNA, a base nitrogenada adicionada ali no RNA vai ser a uracila, não a timina. Então, a gente compreendeu isso. Aí aqui, pessoal, também a gente vai ter um ponto que chama sequência de término. Essa vai ter uma determinada sequência ali de nucleotídeo que vai indicar para a RNA polimerase que a transcrição é ali que acaba. Aí ela vai ver, ela vai desprender desse gene e desprender do RNA mensageiro. O RNA mensageiro, por sua vez, vai cair livre no núcleo, e assim que ele cair livre no núcleo, ele ainda está do que a gente chama que ele está imaturo. Ele ainda não está pronto para ir para o citoplasma. E aí, pessoal, no próximo quadro eu vou comentar e explicar como que ele faz para sair de imaturo para maturo. A gente vai ter um evento que chama splicing. Então eu vou explicar o que é splicing. Então, retomando aqui, vou dar uma retomada. Transcrição ocorre no núcleo, tradução ocorre no citoplasma. Na transcrição, a gente tem uma enzima que chama RNA polimerase, que vai fazer a mesma função da DNA polimerase, só que aqui ela vai ter a função também de separar, né, essas duas fitas. Eu não tinha comentado nisso. A gente vai ter uma região promotora, onde vai indicar para a RNA polimerase, que é ali que começa o gene para ela começar a adicionar as bases nitrogenadas ou nucleotídeos, e a gente vai ter uma sequência de término. Então, pessoal, isso é a transcrição, é gerar o RNA mensageiro.
E então esse RNA mensageiro nada mais é que uma mensagem, ele tá tipo meio que enviando essa mensagem para a gente chegar lá na parte do ribossomo que ele vai ler essa mensagem e transformar essa mensagem. Então nada mais é que um fluxo de informação mesmo, pessoal. Beleza? Então é mais isso. Nesse quadro a gente vai ver o que é splicing. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, agora vamos aqui para o próximo quadro. Agora que a gente já tem o RNA mensageiro imaturo pronto, a gente vai ter o que a gente chama de splicing, que é um evento que ocorre no núcleo antes do RNA ir para o citoplasma para acontecer a tradução. Então vamos entender o que é o splicing. Bom, aqui a gente tem o RNA imaturo. Aqui a gente tem duas regiões que a gente chama de UTR. Essas regiões são regiões que não vão ser traduzidas. E aqui em azul e em preto, a gente tem em preto os exons e em azul os introns. No splicing, o que vai acontecer? Essas regiões em azul que a gente chama de intron, elas vão ser despachadas ou não utilizadas e vão sobrar só os exons. Os exons vão vir aqui e vão formar o RNA mensageiro maduro, com as regiões de UTR ainda, e assim que ele estiver maduro, ele está pronto para ir para o citoplasma. Bom, pessoal, aqui eu coloquei um ponto importante para a gente saber também, que hoje se sabe que possuem 25 mil genes, mas que possui muito mais de 25 mil proteínas. Isso acontece por quê? Por causa das recombinações de nucleotídeos que ocorrem no splicing. Se a gente consegue mudar essa sequência quando a gente tira os introns ali, a gente consegue mudar as proteínas. Então a gente consegue produzir muito mais proteínas do que a gente tem de gene. Entendeu? Então, só recapitulando, no splice vão ter duas regiões que a gente chama de intron e exons. Os introns vão ser retirados, os exons vão ser mantidos. Quando a gente tem os introns, ele vai ser o RNA imaturo, que foi ainda acabado de produzir ali na transcrição. E quando é tirado os introns, ele está maduro e pronto para ir para o citoplasma. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês copiar agora e vamos para o próximo quadro, que é a tradução. Então, pessoal, vamos para o terceiro quadro agora. A gente vai falar sobre a tradução em si. Quero apontar algumas informações antes de começar ao evento em si. Então, vamos lá. Bom, queria começar aqui, que é muito importante. Então, pessoal, a gente vai falar muito de códon. Então, a gente tem que saber que um códon é igual a 3 nucleotídeos do RNA mensageiro. Então, pessoal, a gente vai ter o RNA mensageiro. Aqui a gente tem o RNA mensageiro, essa fita em azul, e 3 nucleotídeos equivalem a um códon. Então, esses 3 nucleotídeos são um códon. Então, um códon é igual a 3 nucleotídeos, igual a um aminoácido. Então, frisem isso na cabeça e vão para as próximas informações. A gente sabe que existem 20 aminoácidos. O que é um aminoácido? Um aminoácido é a molécula básica para formar uma proteína. Então, a proteína é uma junção de aminoácidos. Então, a gente sabe que existem apenas 20. E existem 64 códons. Portanto, mais de um códon pode gerar o mesmo aminoácido. Então, a gente pode ter um aminoácido, por exemplo, a metionina, e mais de um códon pode estar gerando esse aminoácido. Só um exemplo. Então, vamos lá. É muito importante também. Existe um códon que indica o começo da tradução. Ele é chamado de start códon. Então, assim que o ribossomo, que é uma organela que ela vai fazer a tradução, a gente vai ver, ela vai precisar desse start códon, dessa sequência de nucleotídeos, para entender que ali começa a tradução, para ela ir começando a adicionar os aminoácidos. E esse start códon sempre vai ser A, U, G. Então, a sequência desses essas 3 bases nitrogenadas, A, U e G. E essas 3 bases nitrogenadas vão ter o aminoácido, respectivo aminoácido, que a gente chama de metionina, que é o MET. Então, sempre que tiver a metionina ali no RNA mensageiro,
o ribossomo vai saber que é ali que ele começa a colocar os próximos. Então, e ao mesmo tempo, pessoal, que a gente tem o start códon, a gente vai ter o stop códon, que é aquela sequência de base nitrogenada, sequência de 3 bases nitrogenadas, que vão indicar ali para o ribossomo onde ele para de colocar os aminoácidos. Mas nesse caso, a gente não tem só um stop códon, só uma sequência de 3 bases nitrogenadas. A gente tem 3, então a gente vai ter UAA, UAG e UGA. Então, sempre que o ribossomo perceber essas 3 sequências, ele vai parar de colocar os aminoácidos. Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai vir para cá e ver certinho como vai funcionar aqui a tradução. Então, pessoal, isso que está em azul é o ribossomo. Então, eu apontei aqui, ribossomo. É todo esse aqui que está em azul. É a organela. Dentro dessa organela vão ter 3 sítios. A gente vai ter o sítio E, o sítio P e o sítio A. Aqui eu apontei, ó, são os sítios. Então, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter o RNA mensageiro, que é essa fita aqui, que a gente pode ver que tem as bases. O que vai acontecer? Esse ribossomo, ele vai se ligar a esse RNA mensageiro e vão ter as bases nitrogenadas nele. E aí, o que vai acontecer? Ele vai começar a andar. Assim que ele encontrar o start códon, que é o A ou G que a gente já tinha visto, vai vir o RNA transportador. Então aqui isso é um RNA transportador. E o que o RNA transportador tem? Ele tem o anticódon. Então, se aqui a sequência do start códon é A, U, G, qual que é os respectivos, as respectivas bases nitrogenadas que a gente tinha visto? Se tem um A, a gente tem o quê? Um U. Se a gente tem um U, a gente tem um A, e se a gente tem o G, a gente tem o C. Então, esse RNA transportador com essas seguintes bases, a gente está vendo aqui, ó, um RNA transportador. Aqui é só outro exemplo de RNA transportador. Ele vai entrar pelo sítio A, vai vir pelo sítio P e vai se ligar no sítio P ao códon. E aí ele vai se ligar e o ribossomo vai começar a andar. Assim que ele andar, ele vai encontrar outra sequência, a sequência UUU. E aí o que vai acontecer? Vai vir outro RNA transportador, vai entrar pelo sítio A e vai se ligar o anticódon AAA com UUU. E assim que ele se ligar aqui, esses dois RNA transportadores com os seus 2 aminoácidos respectivos, MET e PHE, vão se ligar no sítio P. Então, o que acontece, pessoal? No sítio A, ele só vai entrar, o RNA transportador só vai entrar, vai se ligar ao seu códon, o anticódon respectivo vai se ligar ao seu códon, o seu aminoácido vai passar, quando ele passa para o sítio P, vai se ligar ao aminoácido que já estava ali, então ele vai se ligar ao MET. E esse RNA transportador vai sair pelo sítio E. Então vai acontecer um movimento assim, vai entrar o MET, ele vai passar para o sítio P e o RNA transportador sai, sobra só o aminoácido. Vem outro RNA transportador, entra pelo sítio A, se liga ao códon, passa para o sítio P, se liga o aminoácido com outro aminoácido e o RNA transportador do PHE sai pelo sítio E. E assim vai indo, até a gente ter uma cadeia de aminoácidos formando uma proteína. Então, recapitulando, pessoal, a gente tem a organela do ribossomo, ela vai se ligar ao RNA mensageiro e vão ter 3 sítios. E primeiro vai ter o start códon. Então, assim que esse ribossomo vê esse start códon, ele vai falar, é aqui que eu começo. E aí ele vai chamar o RNA transportador. RNA transportador com o MET, que é o respectivo aminoácido do A ao G, igual a gente viu, vai entrar pelo sítio A, vai pular para o sítio P, vai deixar o aminoácido e vai embora.
Aí a segunda sequência, que é o UU, vai chamar o seu respectivo aminoácido. Vai chamar lá o A, ele vem com o RNA transportador, entra pelo A, cai no sítio P, liga os dois aminoácidos e o RNA transportador sai pelo sítio E. Então, pessoal, lembra que eu falei no splice que a gente tira os introns e ele é um regulador por causa que ele muda as recombinações? Se a gente muda essa sequência, o que acontece? Chama outro tipo de aminoácido e muda a proteína. Então, pessoal, a importância do splicing é essa. Tirando os introns ali, ele consegue mudar essa sequência de aminoácidos, de nucleotídeos, e mudando essa sequência, ele consegue mudar a sequência de aminoácidos produzindo outros tipos de proteína. Então, ele consegue produzir muito mais que 25 mil proteínas, que é o equivalente ali aos genes que a gente tem. Então, pessoal, é mais isso que eu queria falar nessa aula. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. A próxima aula é PCR. Então, até mais.